Vamos em frente, Rosiane. Temos aqui o primeiro assunto, que é o apoio de Arthur Neto a Bolsonaro nesse segundo turno das eleições. E isso repercutiu nacionalmente, certo? Sim, naturalmente, porque o Arthur Vigílio é um dos tucanos históricos, é o que as pessoas costumam chamar de cabeça branca do PSDB. O PSDB foi um dos principais partidos, até bem pouco tempo antes dessa ascensão da extrema-direita, nessa polarização também que havia nas disputas eleitorais com o PT. O PSDB foi definhando a partir daquela eleição com Aécio Neves, que foi muito parelha, né, muito próxima a votação entre ele e a Dilma Rousseff, e o Aécio foi tendo um comportamento de iniciar, digamos assim, os questionamentos ao sistema democrático, ao sistema eleitoral, como hoje faz com muito mais veemência o bolsonarismo e os aliados do presidente Bolsonaro e ele próprio. Então o PSDB, ele vem nessa decrescente, ele se apresenta dessa maneira. No entanto, a maioria, acho que todos os cabeças brancas considerados do PSDB, eles, neste momento, tomaram um posicionamento nacional em defesa da democracia, fazendo alertas a respeito dos riscos de ruptura democrática, o que representa o bolsonarismo. O que representa esse avanço desse tipo de discurso que vai tentando minar todas as estruturas que foram colocadas até este momento como avanço democrático, como, por exemplo, a dependência dos poderes. O presidente Bolsonaro, até recentemente, dias atrás, não faz nenhum segredo que pretende interferir no que ele entendeu que fazia errado o STF, que foi uma espécie de contenção a algumas questões que foram se agravando no governo Bolsonaro. E muitas leituras de pessoas, de especialistas no direito, especialistas nessa questão democrática, inclusive, entendem que o STF nem fez tanta restrição assim, poderia ter feito um pouco mais, deveria ter feito um pouco mais, como, por exemplo, no orçamento secreto. Então, esse é o contexto que aparece Arthur Vigílio ontem, né, um cabeça branca do PSDB, nesse contexto democrático, construiu a sua história, o seu histórico como voz em defesa da democracia. Eu estava até vendo as postagens dele ao longo deste ano de campanha eleitoral, ele foi resgatando a memória dele como congressista, e a maioria dos vídeos que estão lá são discursos em defesa da democracia, em defesa da Amazônia. E justamente este homem, com este histórico, ontem aparece ao lado do presidente Bolsonaro, declarando que, na avaliação dele, neste momento, a melhor opção é Bolsonaro e não Lula, e numa justificativa um pouco evasiva, a meu ver. Ele falou da Petrobras, sobre a intenção do PT de não privatizar a Petrobras, que era preciso privatizar, e depois ele acabou indo lá na rede social dele, dizendo que, no contexto geral, ele entende que o Bolsonaro é melhor para o Amazonas que o ex-presidente Lula, e que essa era a opção dele neste momento, mas se esquivando de tantos debates que muitas vezes ele próprio, até na prefeitura, levantou em relação ao presidente Bolsonaro. Então esse é o estranhamento do momento, pelo histórico de Arthur Vigílio. Ele sempre foi uma voz que foi ouvida muito fora, a imprensa sempre se interessou muito, mesmo o Arthur Vigílio não sendo mais aquela liderança importante tucana, ele tinha essa memória na imprensa nacional e era ouvido nesses momentos de mais acirramento, sobretudo a respeito das questões que são colocadas como dúvidas, né, nesse processo democrático. Ele era essa voz ouvida e, neste momento, vai na contramão de tudo. Então, esse é o despertar e a atenção da imprensa nacional. Agora, a gente precisa separar, Rafael, Ediene e ouvintes, duas questões aí, né? O que isso pode representar para o presidente Bolsonaro. Claro que tem um dado positivo para o presidente Bolsonaro, porque justamente essa pessoa com este histórico é uma das que declara apoio a ele. Então, o Arthur Vigílio não leva um prestígio, uma intenção de voto, afinal de contas ele foi derrotado, né, em Manaus pelo bolsonarismo e no interior pelos apoiadores do Lula, né, no caso o senador Omar Aziz, Manaus pelo Menezes. Ele leva essa história dele. É isso que ele tem nesse momento como capital político, a meu ver. Porque ele não tem mandato, ele está derrotado, no estado do Amazonas isolado, dentro do PSDB,
teve dificuldades de aparecer como uma liderança há bem pouco tempo, tanto que ele foi a voz que forçou as prévias em 2018, agora de novo apareceu como pré-candidato à presidência da República, mas num movimento de reaparecer, de ressurgir, de ser ouvido novamente como essa liderança. Ele tinha perdido um pouco esse espaço, embora o Arthur Vigílio seja um político muito competente, articulado, enfim, nada disso se apaga na história dele, né? Mas há todos esses detalhes, e é por isso que chama a atenção de todo mundo ele se colocar dessa maneira. O presidente Bolsonaro empresta esse prestígio, mas o que o Arthur Vigílio ganha com isso? Se ele está, neste momento, justamente rasgando um capital político, um histórico que ele tinha. E aí é o contexto que gerou a dúvida em todo mundo. Eu recebi, inclusive, ligação de jornalistas de fora, outras pessoas daqui. O que o Arthur está ganhando com isso? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Não, a gente pode seguir, então, para o próximo assunto, a não ser que você tenha algo mais a colocar. Não, quero acrescentar. A gente tem que entender o contexto também de Arthur Vigílio, nesse isolamento político, mas também a situação dele em relação a várias questões que ele trouxe deste momento, que foram ruins para ele também durante a campanha. Ele tem uma série de problemas a enfrentar, e a família dele dentro do âmbito da justiça, né? A família investigada, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de influência no período lá que ele foi prefeito. O peso, né, daquela outra questão da estrutura da prefeitura no cenário de um crime bárbaro, violento, de homicídio. Então, tudo que eu estou colocando aqui são fatos, e são fatos que estão colocados como problemas para ele enfrentar agora, mas enfrentar sem mandato, enfrentar sem um grupo político, sem apoiamento. Então, esse é um dado que talvez seja um detalhe importante a ser observado nessa ida de Arthur Vigílio para o lado do presidente Bolsonaro. E olha, a gente não pode esquecer, e tem de registrar, e todo mundo está lembrando disso, ontem eu vi várias vezes em redes sociais, que um dos problemas principais do Arthur Vigílio de crítica ao Bolsonaro se acirrou durante a pandemia, né? O presidente Bolsonaro, aquela reunião que foi conhecida como a reunião das trevas ministerial, que o Sérgio Moro, que hoje está de novo do lado do presidente, fez uma série de denúncias sobre essa reunião, da decisão, da tentativa, segundo o Sérgio Moro, do presidente de interferir nas indicações, na forma da condução da Polícia Federal. Então, naquela reunião que vazou a imagem, o presidente demonstrou muita irritação com algumas lideranças políticas. Ele disse que algumas lideranças políticas estavam utilizando a pandemia como uma forma de orquestrar um discurso contra ele. E dentre essas lideranças políticas, ele citou o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, a quem ele chamou de prefeito de bosta. E aí o Bolsonaro tratou o Arthur Vigílio nesse sentido, porque naquela ocasião e até hoje, a única cidade do mundo durante a pandemia que enterrou pessoas em valas coletivas foi Manaus, na gestão de Arthur Vigílio. Aí você lembra que 8 meses depois, com aquele colapso ainda pior do sistema de saúde, isso não se repetiu no cemitério que estava prestes a colapsar, era uma outra gestão. Isso é um dado negativo para o Arthur Vigílio, e o Bolsonaro utilizou naquela reunião lá, chamando ele de prefeito de bosta, e agora ele reaparece. Eu lembro que ano passado, em dezembro do ano passado, ele fez um monte de postagens também, estava revisitando essas postagens ontem, fazendo crítica, dizendo que o presidente deveria mudar a sua conduta, né, para parar de fazer mal à população. Então, assim, nas redes sociais do Arthur Vigílio, de forma muito recente, você vê críticas completamente diferentes à escolha que ele fez ontem. Mas, de certa maneira, a gente aqui já está acostumado com esse tipo de atuação política do Arthur Vigílio. Eu lembro que uma vez eu entrevistei lá no BNC, quando eu era repórter do BNC, Mário Barros, que é um aliado histórico dentro do PSDB, do Arthur Vigílio aqui, né? Funcionou sempre como secretário do PSDB e tudo mais. Ele, numa das questões, acho que foi no período em que o Arthur se aliou a Eduardo Braga, de quem era crítico ferrenho por muito tempo, para disputar aquela eleição de 2016, a reeleição dele. E o Mário Barros disse, olha, a gente que trabalha com Arthur Vigílio tem que se adaptar, porque ele está acostumado a dar cavalo de pau em transatlântico. Então ele faz umas reviravoltas políticas e isso já tem no histórico dele. Uma das primeiras, Rafael e Jenny, foi quando ele se tornou prefeito de Manaus lá na década de 80, final da década de 80. O Arthur Vigílio foi eleito
uma votação muito expressiva contra candidatos que representavam um grupo que já se revezava no poder naquela ocasião, puxado pelo Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes. Então ele se elege em Manaus com essa votação. Você vê que Manaus já tinha esse tipo de conduta no eleitorado. E aí, 4 anos depois, na eleição seguinte, ele que representava essa expectativa de confronto a esse grupo tradicional, ele se alia ao que há de mais conservador no estado do Amazonas, se alia a Gilberto Mestrinho para apoiar, para lançar uma outra chapa à Prefeitura de Manaus. Então, assim, se a gente olhar nos detalhes, a gente entende que não é bem uma surpresa esse gesto de ontem de Arthur Vigílio declarando apoio ao presidente Bolsonaro. Rosiere, ontem nós fizemos a entrevista do segundo turno com o senador Eduardo Braga, candidato ao governo do Amazonas. Entre muitos assuntos, o senador falou sobre educação, governabilidade e meio ambiente. O que você destaca dessa entrevista, Rose? Olha, eu achei uma entrevista com uma temperatura muito morna. Eu senti, não sei se foi a mesma percepção de vocês, o senador Eduardo Braga assim, muito controlado, até em momentos que geralmente são tensos em entrevistas, e tem sido também no segundo turno. Ele usou muito o que a gente tem colocado aqui como aquelas estratégias de media training. Muito boa a sua pergunta, eu acho que é isso. Me permita discordar democraticamente da sua postura, que isso é muito interessante, deveria ser adotado por todos também nesse sentido. Mas eu acho que foi tanto esse controle, autocontrole, que a gente sentiu um pouco da falta do Eduardo Braga em algumas respostas, né, em um aprofundamento melhor do que ele estava defendendo. E eu senti também um Eduardo Braga um pouco cansado. Agora, sim, eu penso que também isso é reflexo, Jenny, do atual ponto da campanha, uma campanha que exigiu muito fisicamente, mentalmente de todos eles. E penso que o governador... Oi? Teve um momento até que ele se desculpou com você, né? Você refez uma pergunta ali, tentando que ele respondesse na íntegra um questionamento, e ele até se desculpou, trouxe outros dados, e a gente até, assim, eu fiquei até meio surpresa, né? Porque a gente entrevistou ele anteriormente, e não foi assim nessa calma, né? Que a gente teve ali algumas respostas mais, principalmente quando o assunto era mais polêmico, né? Mais dura, com você mesmo, né? Recentemente, várias vezes ele respondeu de uma forma um pouco mais, né, agressiva, enfim. Mas você vê que isso tem sido uma conduta também do presidente Bolsonaro. A Vera Magalhães foi muito atacada, foi desrespeitada no primeiro debate lá do PUC pelo presidente Bolsonaro, e ele disse que ela era uma vergonha do jornalismo. Isso pegou mal pra caramba pro presidente. Nesse último debate, quando foi a Vera a primeira a fazer pergunta, o presidente: Vera, prazer em revê-la. Então, assim, eles fazem porque é o cálculo eleitoral. Terminada a eleição, vamos ver se mantém, mas seria interessante que eles mantivessem, especialmente, por exemplo, o Eduardo Braga, ele está numa eleição que ele está, de certa maneira, até depurando a imagem, mesmo que ele não consiga, na hipótese de ele não conseguir sair vitorioso nessa eleição, ele precisa dessa eleição para depurar, porque ele sabe quanto algumas coisas impregnaram na imagem dele. E essa situação de relação com a imprensa, de responder de forma agressiva, né, de muitas pessoas falaram que era sempre chamavam ele de, sei lá, professor de Deus, alguma coisa nesse sentido, que a forma como Eduardo Braga se movimentava, isso causou muito prejuízo a ele. Então a gente vê que também é uma estratégia para essa eleição, mas para uma imagem para além da eleição. Isso ele precisa mesmo. Até vi ontem na entrevista na TV Amazonas, o tom foi um pouco melhor assim, de conteúdo dele, né, na TV Amazonas com a Luana Borba, ele também discordando de uma maneira muito controlada em relação ao que a Luana ia perguntando dele. Então você vê que ele está muito consciente de que precisa construir uma imagem. Ele até disse: olha, eu espero que hoje, ela disse, o que o senhor faria de diferente? Eu espero que hoje eu seja um político melhor e tenha aprendido com meus próprios erros. Hoje eu tenho 62 anos, eu sou avô, tenho 2 netos. Ele foi tentando demonstrar com um tom de voz diferente uma imagem mais humanizada. Então você vê que essa estratégia da campanha dele é uma estratégia para esta eleição, mas é uma estratégia mais ampla, porque o Eduardo Braga, nas últimas eleições, recebeu o impacto de uma imagem que ele criou ao longo do tempo. Esse é um dado.
Agora, falando especificamente sobre aquela questão da pergunta sobre o garimpo no Madeira, polêmica, eu acho que só confirma tudo que a gente já vem tratando. Ele fala de uma outra forma, se apresenta de uma outra forma, mas você vê que isso é muito vazio dentro da campanha eleitoral no estado do Amazonas. A preocupação internacional e nacional com o meio ambiente, com a questão indígena, ela não está dentro do contexto dos candidatos do Amazonas e até de outros candidatos também da região norte. Ela não está no sentido de propriedade do conteúdo, de preocupação. Ele diz, olha, a gente vai regulamentar, mas tem toda uma situação de vulnerabilidade dessas famílias, de pessoas que ganham dinheiro com isso e que se aproveitam dessas pessoas. Tipo o tráfico de drogas quando utiliza menor de idade. É porque sabe que tem um outro tratamento na justiça, mas aquelas crianças, aqueles adolescentes precisam ser olhados de uma outra maneira do Estado para não serem colocados como vulneráveis. Mas, via de regra, a sociedade os olha como bandido e tem a grande proposta para isso, é diminuir, né, a maioridade penal como se fosse solucionar os problemas. É um absurdo. Mas, infelizmente, isso acaba sendo senso comum. Então, essa questão em relação a essas famílias precisa ter um olhar maior, ainda que não seja de competência de atuação legal do Estado, é de competência política, e não se resolve assim, só regulamentando. Então, são pontos que eu acho que confirmam, mas é importante ouvi-lo, porque ele falando é melhor do que eu interpretando. Foi ele que falou, e o dado está aí na live da Band News. Muito bem, Rose, algum outro assunto que você queira trazer na coluna de hoje? Olha, eu tinha um assunto sobre a vazante e o impacto disso na eleição. Eu tenho outras questões de bastidores também. Eu acho que da vazante eu posso deixar para amanhã, que aí a gente vai estourar demais o tempo, mas eu queria adiantar um dado que eu peguei de bastidores aqui com os aliados do governador Wilson Lima e que me chamou a atenção a forma como eles estão vendo este atual momento da campanha. Se tiver mais um tempinho, eu acrescento. Pode falar, Rose. Deixa eu só achar onde eu anotei aqui. Pronto, achei. Bom, eu penso que assim, o que eu tenho sentido nessas conversas de bastidores, gente, é que quando terminou o primeiro turno e começa o segundo turno, o Eduardo Braga naturalmente subiu bastante, porque havia uma grande quantidade de eleitores do amazonino, do Ricardo Nicolau, que não migraram para o Wilson Lima, e naturalmente isso aconteceria, acho que o próprio governo já tinha essa previsão antes de chegar ao fim do primeiro turno. O que acontece é que depois daquele boom, que eles levaram susto, depois passaram a atuar um pouco mais no interior, a gente viu essa movimentação do governo, a gente viu inclusive o governador indo para municípios em que ele teve menor votação, ou municípios que historicamente sempre tiveram lado ou de Eduardo Braga ou de Amazonino, que é o caso, por exemplo, de Urucará, o prefeito lá que era historicamente aliado do Eduardo Braga, o Henrique Falabella, né? Ele foi para Urucurituba, que sempre foi um território de Amazonino Mendes, esteve em Silvio, São Sebastião do Atumã. Então, o governador se movimentou onde ele não tinha ido e onde ele tinha um resultado ruim, digamos assim, em relação ao primeiro turno. Também naquela maratona toda. O atual momento que eu percebo neles, nesse momento, é que eles estão animados com a proximidade do pleito e a dinâmica, né, que está acontecendo agora. Assim, não é uma campanha acelerada, não tem um fato forte, nem os ataques que foram feitos, eles não veem uma ameaça grande de alterar o movimento de crescimento de Eduardo Braga. E eles acham que o Eduardo Braga, para vencer o Wilson nesta eleição, deveria crescer um pouco mais e, neste momento, no atual momento, além de crescer, teria que tirar votos do Wilson e ainda convencer que essas pessoas votassem neles. Eles acham que é um movimento que tem um curto prazo para acontecer. Eles consideram que há uma probabilidade muito pequena. E aí, pasme, mais um detalhe desse bastidor. E o que eles me colocam é que agora eles estão trabalhando para que a votação de Wilson Lima seja superior àquela votação histórica que ele já teve no segundo turno de 2018. Veja, Jenny, no primeiro turno deste ano, o governador teve 819.784 votos. Eu lembro que até no Jogo da Apuração você chamou atenção para isso, que no primeiro turno de 2018, a votação dele tinha sido de 596.585 votos, muito próximo
do que teve o próprio Amazonino, que era governador, que era 579.016 votos. Sim. Quando foi para o segundo turno, em 2018, aí foi aquela votação de mais de 1 milhão de votos, que foi a maior votação que elegeu um governador no estado do Amazonas. E neste momento, a campanha dele pensa em legitimar ainda mais a vitória, chegando a superar a votação, a marca de votos em 2018. Agora, há uma série de outros entraves, né? Claro que há a rejeição dele, não tinha uma rejeição, como ele tem nesta eleição, em 2018, e há a própria vazante. Mas aí a vazante eu vou deixar para comentar amanhã. Tá bom, Rose. Muito obrigada pelas informações. A gente fica por aqui. Até amanhã. Até amanhã.